Beleza? Galera, tema novo, a questão da obesidade no Brasil. Um tema modelo Enem, tema bem interessante. E aí, como que a gente estrutura um tema fácil de ser trabalhado? Que repertório que a gente usa? Introdução, o que seria? Sandro, a gente poderia começar com o quê? Filme, por exemplo. A Baleia, um filme mega interessante, protagonizado pelo ator Brendan Fraser, e um filme que mostra um personagem ali que desenvolve um quadro de obesidade mórbida por uma série de problemáticas pessoais pelas quais ele passou. E aí o filme é a deixa para discussão da questão da obesidade e pensando que por conta dessa doença cunhada pela OMS, né, como uma doença, como isso afeta hoje um número muito grande de brasileiros, e aí seria o nosso contexto a gente mostrar que já se tornou um caso de saúde pública a questão relativa à obesidade. Beleza, mas o que eu vou discutir no D1, o que eu vou discutir no D2, que tese que seria legal? Que fatores contribuem para a obesidade? Quais são os contribuintes para essa questão desse quadro de obesidade? E o impacto disso tudo também. Fechou? Introdução bem interessante. Desce lá para o seu D1. No seu D1, o que eu trabalho? Gente, se você puxar da Revolução Industrial para cá e mostrar como o homem foi saindo do campo e progressivamente foi para a cidade, obviamente ele mudou os hábitos alimentares. Aquela alimentação mais natural, ela foi sendo gradativamente abandonada por alimentos não tão naturais e não tão saudáveis. E aí a gente teve progressivamente um quadro de inserção de novas tecnologias conforme o tempo foi passando. E isso provocou o quê? Uma mudança de hábitos alimentares. Tá, e aí a mudança de hábitos alimentares fez o quê? Com que a nossa alimentação ela fosse baseada nos ultraprocessados, congelados, os extremamente calóricos, os fast foods vieram ali nessa sequência e isso tudo contribuiu para um quadro ligado à obesidade. O nosso estilo de vida contemporâneo, a maneira como nós nos organizamos numa sociedade marcada pela correria, pelo trabalho e aí a facilidade dos fast foods e dos alimentos prontos. É óbvio, aliado a isso, você pode também citar um quadro relacionado ao sedentarismo, porque fomos levados a um quadro de sedentarismo e isso é um fator contribuinte e que agrava a questão da obesidade. Segura aí que está bem legal de D1. E que consequências isso traz para o seu D2? Aí você fala, Sandro, bem-estar físico e bem-estar social? Sim. O indivíduo, o cidadão, vai desenvolver doenças respiratórias, vai desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, ele vai desenvolver essas doenças. Então, o que acontece? Esse quadro de obesidade impacta a saúde do indivíduo, tá? A saúde pública também será impactada, sim, daí a necessidade de políticas públicas. Ah, beleza, mas só a questão da saúde física do indivíduo? Não, há também as questões relacionadas, por exemplo, à inserção desse cidadão no mercado de trabalho. Ele vai sofrer um impacto, o cidadão obeso, ele vai ter uma dificuldade maior para ser inserido no mercado de trabalho. Segunda coisa mega importante para fechar lá segunda coisa importantíssimo para você fechar, também um quadro de estigmatização, de você rotular a pessoa obesa. Então a gente passa por um quadro de preconceito social muito grande em relação ao cidadão obeso. Então nota aí como as consequências são inúmeras em relação ao quadro de obesidade desse indivíduo. Como que a gente resolve essa questão na proposta de intervenção? A gente resolve essa questão, puxa, vamos pensar em questões medicamentosas? É uma possibilidade. Mas se você trabalhar com o Ministério da Educação, se você trabalhar com políticas públicas voltadas às ações educativas no ambiente escolar, se você pensar em discussão sobre práticas alimentares, a importância da atividade física, esse conjunto todo de fatores, isso tudo vai propiciar a diminuição dessa problemática, dessa questão. Fechou? Então aí, o texto está todinho organizado, um texto modelo Enem maravilhoso para a gente trabalhar, ok? Manda ver.